Iniciaremos a apresentação Matemática Acessível para Crianças com Síndrome de Down, construindo o Numicon com EVA. Somos a equipe E, formada por Fabiana Borges, Luiz Felipe, Marco Antônio Júnior, Marjane Rodrigues e Raíssa Maíra. Nosso trabalho é baseado em estudos científicos e nós apresentaremos uma adaptação de um objeto que não é muito acessível devido ao seu preço. Então, construiremos um a partir do EVA e também falaremos da sua eficiência e proveitos que podemos ter a partir dele. Sabemos que a inclusão é mais que necessária para que as pessoas com deficiência tenham convívio com pessoas sem deficiência. Assim, a síndrome de Down é uma anomalia causada pela presença de 3 cromossomos 21, ou seja, possui 47 cromossomos ao invés de 46. A pessoa com síndrome de Down apresenta limitações, tanto no desempenho físico quanto intelectual, atingindo os âmbitos cognitivos, afetivo, físico e social. Quanto ao ensino da matemática, sabemos que há conteúdos obrigatórios, tornando-se lento a aprendizagem devido à necessidade de repetição e de abstração. Com isso, estudiosos ingleses desenvolveram um objeto chamado Numicon, que introduz a contagem, o que ajuda a visualização dos números, além da ideia da soma. Sabemos que por anos, pessoas com síndrome de Down eram consideradas doentes, até mesmo incapazes, devido às suas dificuldades de aprendizagem. Embora as dificuldades, os mesmos podem possuir uma vida normal. Pessoas com desenvolvimento típico passam pelas mesmas etapas que as pessoas com síndrome de Down, porém com velocidade diferente, devido às suas idades cronológicas, diferente da funcional. A dificuldade das pessoas com síndrome de Down está relacionada à linguagem, raciocínio lógico, memória, alterações auditivas e visuais e de associação de sequências. O fator que atrapalha a aprendizagem da pessoa com síndrome de Down é o déficit de atenção, o que prejudica o seu desenvolvimento e a maneira de explorar o seu meio. Isso desde os primeiros anos de vida. Além disso, eles não conseguem acumular informações de longo prazo e na memória auditiva, o que prejudica no processo de linguagem e elaboração de conceitos. O estímulo é primordial para que a pessoa com síndrome de Down tenha condições de desenvolver a mais precoce possível suas capacidades e habilidades, colaborando para que consiga alcançar uma vida mais típica. Bom, eu me chamo Marco. Eu fiquei com esse tópico do trabalho, que nos mostra que formas eficientes de ensinar matemática a pessoas com síndrome de Down. Quanto à velocidade de aprendizagem, sabemos que as crianças com síndrome de Down, eles aprendem em uma velocidade bem menor que uma criança normal, que uma criança neurotípica. Isso é porque é devido a condições físicas e cognitivas que uma pessoa com síndrome de Down possui, e que acaba influenciando diretamente no seu aprendizado. As crianças com síndrome de Down que possuem essa deficiência física acabam apresentando a hipotonia. O que seria a hipotonia? A hipotonia seria o baixo tono muscular, que causa um atraso nos alcances dos marcos de desenvolvimento motor. Os ligamentos das pessoas com síndrome de Down são ligamentos frouxos. Isso possibilita uma grande variação de movimentos. Em relativo à memória, já foi comprovado que a memória de trabalho de crianças com síndrome de Down é menor que uma pessoa com uma criança neurotípica, e que isso acaba dificultando muito no seu aprendizado em matemática, e que a recíproca também é verdadeira, ou seja, crianças com síndrome de Down que possuem dificuldade em matemática, elas acabam tendo a sua memória de trabalho sendo bem difícil de se aprender a matemática, de ser eficiente. E devido a isso, dessa memória, existem jogos para que ela possa estimular essa memória de trabalho, para que ela possa ter uma memória a longo prazo, uma memória que ela possa ter que aprender como é que funcionam as coisas de matemática, como ela pode fazer uma conta, como ela pode saber uma sequência numérica. E em um artigo
que eu estava lendo, na Inglaterra, o segundo NIL 2005, eles obtiveram 17% de eficiência em relação à matemática. Tipo assim, pegaram dois grupos, os dois grupos com crianças com síndrome de Down, e usaram o númico. O númico nós vamos ver posteriormente como é que funciona o númico. Mas eles utilizaram o númico em um dos dois grupos que possui crianças com síndrome de Down. E cerca de um dos grupos que obtiveram 17% maior eficiência em relação aos que não utilizaram o númico no seu aprendizagem de matemática. Isso acaba criando... Eles acabam aprendendo de uma forma dinâmica. E o númico também, eles aprendem... Crianças com síndrome de Down aprendem muito tocando, com toque, muito sensorial. E essas crianças com o númico acabam podendo tocar, podendo ver bem de perto. E acabam tendo essa aprendizagem. Fora o númico, outra forma eficiente de essas pessoas com síndrome de Down aprender matemática seria com o subtise. O subtise e a importância do seu exercício. O que seria o subtise? O subtise eu posso dizer que uma criança ela pode identificar quantas unidades há, por exemplo, um lápis em cima da mesa. Existem 3 lápis em cima da mesa. Ela vai lá, ela olha os lápis e consegue identificar quantos lápis tem. Ela consegue ter a noção de quantidade. E quando ela vê 3 lápis ali em cima da mesa, ela consegue ver que 3 corresponde ao número 3. Elas conseguem ter essa capacidade. E fora que quando a criança tem uma capacidade, ela tem a capacidade de somar e subtrair mentalmente, isso já seria quanto a essa importância. A importância do subtise, né? E ela consegue ter uma percepção de que o 4 ele é maior que 3 e consegue entender que o 3 ele é uma unidade a menos que o 4. Assim sucessivamente. Com o 2, ela pode entender que 2 é só tirar 1 do 3, que fica o 2, que o 2 é anterior, é o antecessor ao 3. E existem 2 tipos de subtise, o subtise conceptual e o subtise perceptual. O subtise perceptual é isso que eu falei. Uma criança ela consegue ter a habilidade de uma sequência numérica. Ela consegue 1, 2, 3. Ela é capaz de unificar o conjunto e emparelhá-lo com o nome numérico. Ou seja, ela vê o 3 lápis e consegue saber qual é o número 3. E já o subtise conceitual, a criança já é capaz de conseguir dividir, ou seja, num dominó. Existe lá um número 8, que é o 4 e o 4. O subtise conceitual, uma criança com subtise conceitual, ela consegue identificar que o 8 seria o 4 e o 4. Consegue identificar que o 10 é o 5 e o 5. Elas são capazes de subdividir apenas pequenos números, mas com o tempo eles são capazes de aplicar essa compressão para construir padrões mais elaborados. E no númico isso fica bem mais fácil de eles aprenderem, fica uma maneira bem mais eficiente, que nós vamos ver agora posteriormente. Olá, dando continuidade no trabalho, agora a gente vai abordar o Nomicon como ferramenta de ensino. Vamos lá para conseguir entender o que é o Nomicon. O assunto é pouco falado ainda, não é tão conhecido. A maioria das pesquisas e vídeos na internet que tem são em inglês, então a gente tem que traduzir para conseguir se aprofundar e se especializar, mas vale ressaltar que é super válido porque é uma abordagem totalmente diferente que vai contribuir muito no ensino. Vamos lá. O Nomicon, ele é uma abordagem para ensinar matemática que ajuda crianças a verem conexões entre os números, apoia o aluno enquanto ele aprende habilidades matemáticas iniciais, através da manipulação, adquirem conceitos numerativos e quantitativos. Eles são numerozinhos e essas rodinhas, que determinam os números, cada cor tem uma quantidade de furinhos que vai do 1 até o 9, e cada um tem uma cor especificamente. E vale ressaltar também que esses círculos, os furos, eles cabem exatamente um dedo dentro, Então a criança ela consegue sentir, ela consegue fazer combinações, encaixar as peças e assim por diante. Agora vamos entender como ele funciona.
É uma abordagem multissensorial para aprender matemática que usa uma sequência de formas que fornecem a imagem visual de números. As crianças podem ver e tocar os números, também podem brincar com operações. A questão sensorial, o fato deles poderem tocar, sentir, ter esse contato, ter esse tato e conseguir brincar com os números, com somar e subtrair, faz com que o entendimento fique mais claro e assim eles consigam, aprender até mais rápido e estimular um raciocínio mais lógico. O Nomicon tem como objetivo usar planilhas, formas físicas, atividades online e muito mais, para conseguir facilitar seu aprendizado. A gente também, como professor, pode usar de forma lúdica, que nada mais é do que uma atividade de entretenimento. Utilizar atividades relacionadas com o ato de brincar para conseguir facilitar o aprendizado e explorar as técnicas e as formas como eles podem ser desenvolvidos. Mas também podemos amenizar a dificuldade de abstração. Fazer com que isso seja menos vago, seja mais concreto, contribui muito no aprendizado. Mas e então, como aplicar? Os números podem ser vistos e tocados, e os conceitos abstratos tornam-se mais concretos, aproximando o pensamento de uma integração mais visual e real do fator numérico, o que é muito importante para as crianças com síndrome entendam a matemática. Mostramos as peças e nomeamos pelos números correspondentes. Podem ser usadas como placas de gabarito e ajudas de fixação. Ou seja, elas ficam bem à vontade para conseguir explorar, então conseguir contar e estimular esse lado mais quantitativo. Essa ferramenta ela é bem útil nesse processo. Quanto à acessibilidade, por mais que pesquisemos e busquemos mais conhecimentos a respeito, torna-se um pouco inacessível. Na verdade, a acessibilidade dele é um pouco mais escassa. As aulas para se aprofundar no assunto, na maioria das vezes são em inglês. O material também é um pouco caro, porém, se a escola do seu filho faz o uso do material, eles tendem a dar workshops, a ensinar os pais como manusear, como trabalhar com o mesmo em casa, para estimular ainda mais, para agregar conhecimento e ajudar no processo de aprendizagem, no processo de sala de aula, que é fundamental. E vamos aos resultados obtidos, ao usar o Nomicon. Mais tarde, a criança será capaz de ver ideias matemáticas mais complexas, principalmente através do subchasing, como 2, 4 fazem 8, 3, 2 fazem 6 e assim por diante. Isso também estabelece as bases de sua compreensão do número durante toda a escola. Os sentidos se aprimoram e a criança consegue ter um mecanismo de aprendizado para estimular sua noção de quantidade. As crianças descobrem sua relação entre os números e suas características. Formam também uma imagem mental de um número, calculam, operam e fazem isso enquanto brincam. E o principal, como pai em casa, consigo atribuir, agregar valor a esse processo de aprendizagem. Claro que recomenda-se a introdução da metodologia do Nomicon dos 3 a 5 anos da educação infantil. Tendo em vista que nessa fase os alunos começam a saber contar e avançam nas atividades fazendo padrões, composições diferentes, bem como a decomposição de números em torres e representação de figuras de quadro, permitindo-lhes melhorar muito a sua capacidade de abstração e raciocínio lógico. Então, em casa, os pais podem numerar, colocar todos os números, os objetos que são designados por cor, por quantidade, para que a criança fique bem à vontade para explorar, para estimular o raciocínio lógico, conseguir contar, subtrair. É importante também que as escolas orientem, o pai como deve proceder, caso tenha alguma dúvida, caso algo fique vago, e assim conseguir, com o tempo, criar essa percepção e assim estimular seu conhecimento e aprimorar futuramente as próximas áreas, as áreas que ele ainda vai conseguir, ainda vai ver ao longo da sua vida acadêmica. Da ferramenta Nomicon utilizando EVA. Materiais usados: EVA, tesoura ou estilete, régua, caneta.
construção. Primeiro, escolhemos a medida do quadrado base. No caso da nossa equipe, escolhemos a medida de 2 centímetros de lado para o quadrado base. Então, a partir desta medida, traçamos no EVA, usando caneta e régua, 10 retângulos de 4 por 10 centímetros. E dentro de cada um deles traçamos 10 quadrados de 2 centímetros de lado. Por fim, cortamos as peças com uma tesoura, mas pode ser usado o estilete, dependendo da espessura do EVA. Conforme a sequência numérica representando a quantidade de quadrados, como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Usamos duas cores diferentes de EVA para simbolizar os números ímpares e pares. As cores podem ser usadas tanto para fins estéticos quanto para terem um significado, como foi no caso do nosso trabalho, mas é interessante ressaltar que quanto mais cores, mais chamativo se torna para a criança. Percebe-se que as unidades sempre começam a subir pela direita. É importante seguir esse padrão para que haja uma boa organização durante o processo de ensino-aprendizagem. Também podemos notar que o nosso Numicon não possui buracos, portanto usaremos os quadrados como unidade. Para o ensino de contagem, soma, composição numérica, paridade e agrupamentos, essa forma basta. Os buracos servem de auxílio para a construção de torres com o uso de peças cilíndricas encaixadas, como se vê em Numicons comercializados. Outras formas criativas para montar objeto podem ser através de legos, formas de ovo, biscuit e, para quem tiver acesso, uma impressora 3D. O importante é seguir o padrão numérico para aplicar em aula. Bom, depois de todas essas informações, podemos concluir que, por ser um objeto mais lúdico, o Numicon ele vai ser um grande aliado para o ensino de matemática em crianças com síndrome de Down. Então, pelo fato de elas poderem tocar os números, né, poder formar outros números a partir de 2 que ela tiver na mão, ela vai ter uma facilidade, né? Isso vai ajudar na dificuldade de abstração que as crianças com síndrome de Down possuem. E o objeto também ele exercita o subtising, né? O subtising que foi explicado pelo nosso colega Júnior, que a criança vai entender que quando tem 3 objetos à sua frente, quando tem 5 objetos. É claro que para números muito altos isso vai ser difícil, é difícil até para pessoas sem deficiência, então a gente não vai cobrar de números altos, são só para coisas básicas. Sei lá, pega 2 lápis, ela vai entender o que são 2 lápis. E a gente também viu que o Numicon facilita o aprendizado de contagem, quantificação, né? A contagem 1, 2, 3, 4, 5, quantificação. Ela vai saber, né, não só que tem 5 objetos à sua frente, mas ela vai entender o que é isso. É muito comum a gente ver em pessoas com síndrome de Down, em crianças, né, que não exercitaram essa parte, é que se ela vê um pote com 5 uvas, a gente pergunta, quantas uvas tem aqui? Elas vão contar, 1, 2, 3, 4, 5. Aí se a gente for pedir, me dá 3 uvas, elas provavelmente vão dar a terceira uva ao invés de dar 3 uvas. Então, é um trabalho que a gente pode também fazer com o Numicon, né? A quantificação. A gente pode contar com auxílio de plaquinhas, pegar uma plaquinha com o número 3 e colocar 3 patinhos, para ela entender o que são 3 patinhos. A gente também pode trabalhar a soma, né? Como já foi dito antes, a composição de números, né? Ela vê que o 8 ele não é simplesmente um 8, ele pode também ser o 4 junto com outro 4. A gente pode trabalhar maior ou menor, né, na comparação de peças, e é importante que a gente evite expressões como qual é a maior, essa aqui é maior que a outra. Não, a gente deve sempre usar uma linguagem um pouquinho mais adequada para que a criança possa exercitar, né, tanto a fala como o reconhecimento do que está à frente dela. Então, pega a peça que representa o número 5 e a que representa o número 4. Então, fala 5 é maior que 4. E a gente também pode, né, a partir desse ponto,
trabalhar antecessor e sucessor. E assim a gente vai trabalhando com o Numicon até que a criança vá tendo uma maturidade matemática adequada para a sua vida. E outra vantagem do Numicon é que crianças a partir de 3 anos elas estão aptas a usar. É importante, né, sempre estar sob vigilância, né, como qualquer outro brinquedo, especialmente brinquedos pequenos. Não deixar a criança sozinha muito tempo, né, porque são crianças e elas podem estar engolindo, elas podem colocar em locais que não se deve colocar. Então, é sempre bom ter uma vigilância e ensinar a criança, né, de uma forma mais divertida e sem cobrar demais que ela aprenda tudo. Olá, dando continuidade